Boa noite, nós estamos aqui em mais uma noite de entrevistas, hoje com o nosso amigo, João Lamin, todo mundo conhece. Nós vamos falar sobre tecnologia e educação. João Lamin, que foi nosso seminarista aqui na comunidade, é formado em filosofia e mestre em educação, né? Já que é um canal de educação, nada melhor do que falar em educação, né, João? Quer se apresentar, João, pessoal de Vela? Apesar que a maioria já te conhece, né? Mas é bom a gente apresentar. Muito bem, então boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite, né, para estar aqui hoje também. Boa noite a todos os que estão aí nos acompanhando. Então eu sou o João Eduardo Lamin. Nasci e morei sempre aqui no Costa e Silva, né? Então conheço bastante aqui o pessoal do bairro, da comunidade, né? Então sempre estive também envolvido aqui na comunidade, ajudando. E fui seminarista, né, durante o período aí de 10, 11 anos, então fiz a minha maior parte da formação no seminário, né, me formei em filosofia, em teologia, e agora tive a oportunidade então de começar o mestrado, né, então eu faço mestrado em educação, e aqui na Univille, sou bolsista da Univille, então me dedico exclusivamente à pesquisa, né. E a minha linha de pesquisa vai nesse ramo, né, da educação e das tecnologias digitais, né? No fundo, já a minha pesquisa na teologia, apesar de a teologia ser muito voltada assim, para as questões divinas, a Bíblia, a tradição, né? A minha pesquisa já foi nesse ramo das tecnologias digitais, né? Então eu fiz uma pesquisa prévia com a PASCOM, né, para ver como é que se utiliza as tecnologias dentro desse âmbito teológico, né? Que é um assunto que dentro da teologia às vezes é pouco abordado, né? Como é que você usa a internet, redes sociais, tecnologias num ambiente que é predominantemente divino, né? Onde se falam de coisas divinas, de Deus, do céu e dessas realidades. Então, no fundo agora essa pesquisa nesse campo das tecnologias e da educação foi quase que uma continuidade, né? Então a gente procura sempre aprofundar as temáticas e buscar novas perspectivas, né? E aí estamos aí para conversar um pouquinho hoje, né, sobre esse tema. É um tema muito importante, ainda mais nos tempos de pandemia, né, João? A tecnologia está sendo fundamental. Inclusive nós aqui, né, estamos utilizando essa tecnologia, um pouco de conhecimento. Graças à tecnologia a gente está aqui, né? Verdade. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, para o nosso entrevistado, né? Como a educação está utilizando a tecnologia? Como tu acha que a educação nossa está utilizando? Na verdade, assim, eu percebo, né, que agora a gente meio que se obrigou a usar a tecnologia, né? Até agora parece que, claro, a tecnologia ela está aí, né? Ela vem com a história, com o desenvolvimento. A tecnologia sempre esteve presente na história da humanidade, né? Desde que o homem criou a roda, foi uma tecnologia, melhorou a vida, né? Verdade. E assim foi indo. Depois do processo das indústrias, da escrita, né? Você poder imprimir um livro, né? Isso tudo é tecnologia, que foi melhorando a vida, né? E hoje, a tecnologia ela se caracteriza muito pelos aparelhos eletrônicos, né? Então, você ter um celular na mão hoje é tecnologia. Você poder usar um tablet, um computador, navegar na internet, a internet sem fio, fone de ouvido sem fio, tudo isso é tecnologia que vai melhorando, né? Mas parece que a gente ainda, a nossa geração, vamos dizer assim, a geração de educação, do trabalho mais tradicional, utilizava a tecnologia quando dava, né? Agora na Univille a gente fez uma pesquisa de como que os professores estavam se sentindo com essa experiência de aulas remotas, né, aula à distância. E a gente fez uma pesquisa com mais ou menos 30 profissionais, né, das diversas áreas de ensino fundamental, médio e universitário, das redes municipal, estadual e particular. E as respostas que a gente teve, os professores são diferentes, as redes eram diferentes de ensino, mas as respostas foram muito parecidas, né? Onde que eles relataram o seguinte, de que a tecnologia ela era utilizada, mas como um auxiliar, como uma ferramenta a mais, junto com outros meios, por exemplo, a aula presencial, o quadro, o livro didático, as dinâmicas em sala. Então a tecnologia era um meio a mais, né?
e agora, de repente, a tecnologia ela se tornou o principal meio de educação. Né? Virou prioridade. Virou prioridade, né? Então, sem o celular, sem a internet, hoje você não consegue mais ter aula ou ministrar uma aula, né? Então, a tecnologia ela acabou tomando um lugar principal quando a gente fala em educação, né? O primeiro dado que a gente pode perceber com isso, a gente não estava preparado para isso. A gente não estava assim preparado com estrutura, com dinâmica, com metodologia para você poder aplicar uma aula à distância, uma aula online, por exemplo, né? Então isso nos pegou de surpresa e no fundo a gente está acabando aprender fazendo, né? A teoria é importante, o estudo é importante, um texto para você compreender essa situação é importante, mas a gente está na prática, a gente está aprendendo na marra, como a gente utiliza a tecnologia, né? E na verdade essa é uma questão que a gente vai levar daqui para frente, né? Porque a partir dessa experiência que foi um pouco assim rápida, que foi um pouco temerosa, porque a gente não sabia, ainda não sabe direito, né, como lidar com isso à distância, como é que as crianças vão aprender em casa, como é que a família vai interagir com isso. O professor que, no fundo, se antes já trabalhava além do seu horário, levou o trabalho dele para casa, né? Porque o professor ele faz a aula de casa, ele ocupa, né? Ele divide a sala de aula com a sala de casa, né? Nas nossas aulas do mestrado, né? Muitas mestrandas que já têm uma experiência maior com a educação, já têm filhos, família, então de vez em quando durante a aula a gente escuta o filho chorando, o cachorro latindo, o marido que pede alguma coisa, então dividiu, né? A sala de aula está dentro de casa agora. E é uma experiência que foi complicado para se adaptar, para você entrar nesse ritmo, porque você transfere agora aquilo que era algo fora, algo em outro lugar, para dentro da casa, para dentro de você, né? Então é uma experiência assim que foi rápida, que foi meio conturbada, mas que acho que agora vai ter efeitos a médio e longo prazo, né? Acho que daqui para frente a gente vai conseguir se planejar melhor e com essas experiências poder ter um sentido, né, educacional melhor daqui para frente, né? Usar ela para o bem. Usar para o bem, né? Isso está sendo bom ou ruim? Pois é. Na verdade, na teologia, eu já fazia pesquisa num autor que ele traz uma compreensão de internet ou de conexão muito interessante. E se alguém depois quiser buscar e procurar esse teórico, é muito bom de ler. Ele escreve muito bem e ele traz assim luzes muito interessantes sobre esse tema das tecnologias voltadas tanto para a fé quanto para a educação. O Antônio Spadaro. Antônio Spadaro é um padre jesuíta. Ele é diretor de uma revista católica muito conceituada na Itália, né, no mundo inteiro, né, a Civiltà Católica, e ele traz uma reflexão dizendo assim, as tecnologias, e de modo muito especial, as redes sociais, esses aplicativos que a gente usa dia a dia, né, eles são mais do que um instrumento que a gente usa para alguma coisa. As redes sociais, a internet, a tecnologia, eles são um lugar, um meio, é um lugar personalizado, né? Então não é só um meio que a gente utiliza para alguma coisa, mas é um lugar que a gente usa para habitar, para morar, para fazer vida mesmo, né? Então acho que é muito interessante a gente notar essa compreensão de internet como um lugar que a gente habita. Como a gente mora numa casa, a gente mora num bairro, a gente mora num lugar, a gente também habita a internet, né? Muitas relações que não poderiam ser feitas sem a internet, graças à internet a gente consegue realizar. Um amigo que a gente se comunica né, a milhas de distância, quilômetros de distância, né? Às vezes em outro país, no outro lado do mundo, a internet nos possibilita essa interação, essa integração, essa amizade, até reuniões de trabalho, como a gente está vendo agora na pandemia, né? A gente pode estar a quadras de distância, mas a gente precisa fazer isso pela internet. Então o Antônio Spadaro, ele defende a internet não só como um instrumento que a gente usa para alguma coisa, mas ele defende a internet como um lugar, um espaço personalizado onde a gente mora,
onde a gente habita e é onde a gente faz experiências educacionais, experiências de fé, experiências de vida, experiências familiares e por aí vai. Então, eu acho que a internet, ela não é boa nem ruim. A internet, ela é um ponto neutro. O lado bom ou o lado ruim é aquilo que a gente faz com a internet. Para que eu vou utilizar a internet, né? Então, essa reflexão a gente transfere agora para esse âmbito educacional, né? Ela está sendo um instrumento muito positivo graças ao uso positivo que a gente faz. Se, por exemplo, um aluno está desinteressado na aula presencial, agora foi para esse modo virtual, ele vai continuar desinteressado. Então, não é a internet que vai melhorar a aula, é o interesse daquele aluno, ou é a intensidade com que aquele professor vai dar aquela aula. Então, o positivo ou negativo não está no celular, não está no instrumento, não está no meio que a gente utiliza, mas o positivo e o negativo está dentro de nós, né? É a intenção que a gente usa aquilo que a gente está usando, né? No caso, a internet, as tecnologias e por aí vai, né? Então, acho que essa positividade, ela nasce a partir de nós, dentro de nós, e ela se externaliza através da internet, né? São Tiago, na sua carta na Bíblia, né, no Novo Testamento, ele diz: a fé sem obras. Então, as obras, elas tornam concretas a nossa fé. Então, a internet, os aplicativos, a tecnologia, lendo de novo esse texto, né, funciona do mesmo jeito, né? Não é positivo nem negativo, é a concretização que a gente vai utilizar, vai fazer daquilo que vai tornar a coisa boa ou ruim, né? Então, na verdade, ela tem as duas opções. As duas opções. O lado bom e o lado ruim. Justamente. Se você quiser usar para o lado do bem, tu usa. Se quiser usar para o lado ruim, utiliza do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É aquilo que diz o Deuteronômio, né? Deus diz, né, para o ser humano: coloco diante de ti a morte e a vida, o bem e o mal, né? Está aí para você escolher. Aí Deus pede: escolhe, pois, a vida, né? Então, funciona na mesma lógica para essas tecnologias que a gente tem. A gente agora está aprendendo a utilizar cada vez mais para o bem, para o lado positivo, utilizar a tecnologia bem, para fazer o bem, né? Mas é uma escolha, é uma opção do ser humano, né? A gente utiliza para aquilo que a gente quer, né? E os exemplos claros são as missas online, né? Inclusive na nossa paróquia Perpétuo Socorro, né? Tem um café com o pároco, né? Que está sendo, então, cada vez mais a comunidade mostrando seu trabalho através das redes sociais e da tecnologia, né? Isso mesmo. Então tá, João. O que podemos aprender com essas novas tecnologias, né? Já deu o furo aí, falei das vistas, tudo, né? Mas acho que o grande aprendizado é justamente esse, assim, né? Que tudo depende de nós. Tudo depende da nossa escolha, né? Tudo depende da intenção que a gente dá para as coisas, né? Olhando agora, né, como a tecnologia está sendo tão utilizada por vários meios, né? Um detalhe também que eu abordei um pouco na minha pesquisa quando eu fiz a teologia, que foi também nessa área das tecnologias, né? A igreja, ela utilizava muito pouco as tecnologias, em vista do potencial que a tecnologia tem. Claro, utilizava bastante, um canal, outro, alguma coisa, né? Utilizava a tecnologia, mas o tanto de benefício que a tecnologia pode trazer para a evangelização, pode trazer para o próprio ser humano, né? A igreja parece que utilizava ainda pouco, explorava pouco, né, o benefício que a tecnologia tem. Então, eu acho que o aprendizado que a gente vai ter, especialmente agora nesse tempo da pandemia para frente, né, tanto no âmbito religioso, da fé, quanto também no âmbito da educação, né, das aulas, do processo, ensino-aprendizagem e tudo mais, eu acho que é essa qualidade que a gente tá aprendendo da tecnologia, né? Usar a tecnologia bem, né? Usar com qualidade. Eu vejo, né? Eu percebo assim, cada vez mais, aqui na paróquia, por exemplo, do Perpétuo Socorro, né? A paróquia está investindo em tecnologia, está comprando uma câmera melhor, está investindo na qualidade da tecnologia, né? E isso a gente pode observar nas várias dimensões, né? Uma grande reclamação dos professores naquela nossa pesquisa sobre as aulas remotas foi que os professores precisavam se virar com os aparelhos que eles tinham em casa, né? Então a escola, especialmente o ensino público, né, a escola não consegue oferecer para todos os alunos um computador. A escola oferecer para todos os professores
um smartphone de qualidade, com boa imagem, com boa captação de som, para poder transmitir as aulas online, né? Os professores e os alunos, as famílias, né, tiveram que se virar como dava, com aquilo que tinha em casa. E como tinha então muita gente utilizando a internet, a própria qualidade da conexão era baixa. Então olha só como a gente precisa melhorar muito, não só com aquilo, com o modo como a gente utiliza a internet, como com os recursos, né? Então eu acho que daqui para frente a gente vai utilizar a tecnologia cada vez melhor. Primeiro porque a gente foi obrigado a utilizar ela agora, né? Então, infelizmente, a gente teve que aprender na marra. Mas eu acho que de todo desafio a gente tira um aprendizado, né? Eu acho que daqui para frente a gente vai conseguir lidar melhor com a tecnologia, né? Depois, entender que a tecnologia faz parte da nossa vida, né? A tecnologia não está alheia à minha vida, né? Estou vivendo aqui e a tecnologia está lá do meu lado e eu utilizo ela quando eu quero. Não, ela está dentro da nossa vida, ela faz parte da nossa vida, quer a gente queira ou não, né? A tecnologia ela está presente em todo momento, desde o despertador que a gente coloca no celular para acordar de manhã é a tecnologia, desde o boleto que a gente paga pela internet, pelo celular, é a tecnologia. Então, querendo ou não, a tecnologia está presente na nossa vida, né? A partir de agora, a gente vai aprender, então, a lidar com isso de forma boa, de forma positiva, né? E aprender, né? Aprender com tudo isso. Eu acho que hoje o grande desafio da tecnologia é a gente não conhecer ela, né? Porque, igual tu falou assim, as escolas, nós damos exemplos aqui da nossa escola, né? Que a tecnologia ela é desafiadora porque a gente não conhece ela, né? Por exemplo, fazer essa transmissão ao vivo, se não tivesse a pandemia, provavelmente nós não estaríamos fazendo, né? As aulas online ou projetos online, né? Que as escolas todas, inclusive, provavelmente nós vamos precisar nos reinventar por causa disso também. Sim. Então, hoje o que eu acho, né? Tirando por várias pessoas e até por mim, né? Talvez tu não, porque é mais jovem do que eu, né? É medo de utilizar essa tecnologia, não é, João? E é interessante porque às vezes coisas que a gente nem imaginava que fosse possível a gente consegue fazer agora através da tecnologia, né? Então é um aprendizado constante, né? Eu acho que isso faz parte da vida também. Isso se reverta para nós, para a nossa vida, como algo positivo, né? Eu acho que o aprendizado daqui para frente com certeza vai ficar muito presente e vai melhorar, né? Sempre mais, eu acho. Com certeza. Uma coisa também, como a igreja está usando essa tecnologia hoje? A gente já comentou alguma coisa, né? Mas olhando assim, nível da nossa diocese, como tu acha que ela está utilizando isso hoje? Eu acho que também, assim como nesse clima da educação, né? Nessas realidades educacionais de aula, o próprio, né? As instituições de ensino, seja estadual, municipal, particular, infantil, fundamental, enfim, qualquer instituição escolar foi aprendendo a utilizar isso. A igreja, eu acho que também se obrigou, né, porque a gente foi obrigado a fazer essas realidades religiosas à distância, mas a igreja está aprendendo a utilizar. Eu vejo assim que uma preocupação muito grande também é com a utilização dessas tecnologias para fazer o bem, né? Nesses tempos eu vi um vídeo, né, do nosso bispo Dom Francisco, onde ele orientava como participar de uma missa transmitida, como é que tem que ser, como é que é o clima de oração numa missa transmitida, né? Formações da nossa igreja que foram feitas à distância, formação de liturgia na Comarca Norte, formações diocesanas, né? Concentrações, reuniões diocesanas feitas à distância, reunião do clero feita à distância, né? Eu acho que a igreja, ela, como em todo momento da história da humanidade, em toda crise que o mundo teve, a igreja sempre soube, na sua sabedoria divina, soube transformar isso num aprendizado e tornar isso um benefício para as pessoas, para os fiéis, né? Eu acho que essa, sendo, vamos dizer assim, uma crise em todos os sentidos, né? Porque esse momento da pandemia é uma crise social, é uma crise de saúde e é uma crise mundial, né? Porque é uma crise que afetou o mundo inteiro, né? É também uma crise de fé, uma crise religiosa, né? Porque colocou aí na pauta, colocou em discussão muita coisa, né?
Como é que a gente vai viver essa fé agora? Como é que a gente vai participar de uma missa à distância? Como é que vai ficar a igreja com essas missas que não pode ter ninguém participando presencialmente? Então, é um momento de crise, né? Mas como todo momento de crise, se transforma num momento de aprendizado. E a igreja, ela é sábia. A igreja é sempre muito sábia. E ela conseguiu fazer com que todos os fiéis vivenciassem isso de uma maneira positiva, né? E é um esforço da igreja como um todo, no sentido de que todos nós somos igreja. Então é um esforço de cada um, né? De aproveitar desses meios, de aproveitar da internet como um lugar especial para fazer o bem, para participar, né, das reuniões, dos encontros, das celebrações, e transformar isso sempre num aprendizado para a vida, né? Então acho que foi um desafio, está sendo ainda um momento de desafio, né? A gente observa aí que no nosso município os casos têm se agravado um pouco mais, a situação vai se alongar um pouquinho mais, né, do distanciamento, das aulas remotas, né? Apesar de que aos pouquinhos vai sendo liberado, né? Mas a gente está percebendo que isso é um processo longo, que ainda vai levar um tempo. Então está sendo um desafio, né? Está se apresentando aí vários outros desafios para a gente pensar e repensar, mas é bom, né? Porque faz a gente, tira a gente da zona de conforto, né? É verdade. Faz a gente pensar melhor e pensar as coisas também a longo prazo, né? Como é que vai ficar o futuro, como é que vai ser. Então acho que isso, apesar de ser um desafio, é um momento especial, né? Acho que é importante isso. Acho que a gente tem que estar mais em unidade agora, nesse momento também, né? É uma aprendizado, acho que Deus nos ensina isso, a história nos diz isso, né? Exatamente. Então é interessante isso. Então tá, vamos agora, assim, essa pergunta é bem para os jovens, né? Como podemos usar tecnologia para esses jovens? Muito bem. Né? Também é um desafio, né? A gente percebe assim, então, que tudo está na nossa mão. Deus é muito bom. Deus é muito bondoso, porque Ele criou o ser humano com um elemento que parece pequeno, que parece simples, mas que é fundamental. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, né? Uhum. Então, Deus, Ele nunca se impõe na vida de ninguém. Deus nunca obriga ninguém a fazer nada, né? Deus, Ele nos criou livres, né? E Ele nos deu a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, mas Ele recomenda, faze, pois a vida, escolhe, pois a vida, né? Quando a gente fala de tecnologias, né? As tecnologias, com certeza, elas se apresentam como um desafio um pouquinho maior para as pessoas aí que já estão, né, na terceira idade, na melhor idade, um pouco mais idosas, né? Apesar de que hoje é muito interessante porque tem muitos projetos também, né, de jovens que ensinam, né, os idosos a mexerem na internet, como é que funciona, a utilizar aplicativos e por aí vai, né? Mas mesmo sendo um desafio um pouquinho maior, né, para as pessoas aí de mais idade, né, que tem um pouquinho mais de dificuldade para mexer no celular, aplicativo, né? E a gente percebe que isso já não é tão difícil, né, para as crianças, para os jovens, né, que estão aí. A gente está aí imerso, né, nessa realidade, né? Se diz até que a criança ela já nasce sabendo mexer no celular, né? Na verdade ela aprende, só que ela aprende desde cedo, né? Desde muito jovem ela já está ali imersa naquele mundo, né? E sendo um mundo muito grande, né, a gente sabe que a internet aí ela é um universo paralelo quase, né? Uhum. Porque ela tem inúmeras possibilidades. Você pode fazer o que você quiser na internet, desde jogar um jogo, consultar um texto, tirar uma dúvida, né, até você fazer compra. Você tem aqueles jogos, né, que são interligados, você joga aqui com alguém que está do outro lado. Então, é uma integração muito grande, né? Então, ao mesmo tempo de que é um instrumento belíssimo, especialmente para a juventude, né? Porque a gente percebe assim de que desde cedo, desde criança, o Ricardo pode dizer isso aqui com o CI, né? Desde muito cedo, a criança ela precisa aprender a crescer com valores, com referências na vida, né? Com referências positivas. E com certeza a internet ela ajuda nesse quesito, né? De construir a si mesmo com referências positivas, com valores positivos, né? E você pode fazer isso aliado com a tecnologia também. Ao mesmo tempo de que o oposto é também verdadeiro, né? Você pode encontrar, né, nesse grande mundo da internet
coisas ilegais, ilícitas, e que não constroem o ser humano enquanto um ser humano com dignidade, com valores cristãos e humanos, né? Então tudo depende, de novo a gente volta no mesmo quesito, né? Tudo depende do modo como a gente utiliza, né? Então eu acho que é uma grande tarefa, especialmente para quem aí está mais à frente, né? Lideranças educacionais, lideranças de igreja, as lideranças familiares, né? Pai, mãe, avós, enfim, para que a gente sempre tenha muita esperança e divulgue aquilo que é positivo nas tecnologias, na internet, né? Então, especialmente você que nos assiste, que nos acompanha aí, como é importante divulgar, né, esses canais que são canais que divulgam valores positivos, valores morais, valores cristãos, valores familiares, né? Então, acho que tudo depende de nós, do uso como a gente faz das coisas, né? Então, que a gente precisa sempre nos esforçar para que a juventude, para que nós, também os idosos, também os adultos, né, para que façam uma utilização positiva, boa da internet, dos recursos que as tecnologias nos possibilitam, né? Mas isso a gente precisa ter um esforço incansável, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir fazer com que a internet seja um meio positivo para as pessoas, principalmente para os jovens, né? Mas é um trabalho de uma vida inteira, né? Então acho que é um trabalho que é de competência, especialmente aí desses canais católicos, desses canais que procuram divulgar os valores cristãos, né? Então é um desafio constante, né? Com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tu tocou um assunto, né? A internet ser usada para os valores familiares e principalmente pelos valores cristãos, né? Tanto que esse canal é um canal de educação e familiar, né? E nada melhor do que nós divulgarmos dentro da escola aqui, que é um CEI católico, mostrar esses valores, né? Justamente. E a tecnologia foi feita para isso, né? Eu acho que tu colocou muito bem que a gente não pode ter vergonha, principalmente no mundo de hoje, dizer que é cristão. Eu tenho orgulho de ser cristão e de ser católico, né? Com certeza tu também tem Com orgulho. certeza, não tenha dúvida. Então, aproveitar, né, essa tecnologia, principalmente os nossos jovens, né, para esse meio, né? Tanto que o João é muito jovem, né? A gente já tá terminando aí a fase da juventude, mas a gente nunca pode desanimar ou desistir, né? De fato, esse é o nosso ideal, assim, né? Fazer com que todas as realidades que nos cercam, elas nos sirvam para o bem, né? Deus, quando criou o universo inteiro, né? As criaturas, inclusive o ser humano, ele foi muito sábio e colocou o ser humano como o senhor da criação, né? Deus criou o ser humano no último dia. No sexto dia da criação foi o dia da criação do ser humano. E ele disse, né? Dominai sobre todas as criaturas, né? Dominai no sentido de estar à frente, de coordenar, de colocar ordem, né, em toda a criação. E a tecnologia é também fruto da criação de Deus, né? Claro, foi o homem quem inventou o celular, uma máquina, o computador, mas foi por dom e graça de Deus, né? Foi a inteligência divina que nos possibilitou essas criações. Então, que a gente não tenha medo da tecnologia, que a gente não tenha receio de utilizar a tecnologia, né? Que a gente não rotule a tecnologia como algo negativo, como um instrumento do mal, nada disso, né? Se foi uma criação humana, e se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, portanto é também uma criação divina. Então que a gente consiga, né, utilizar esses meios tecnológicos, os aplicativos, as informações que a gente encontra na internet, que a gente utilize isso sempre para o bem e para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, né? E isso todas, né? Desde as crianças, especialmente os jovens que utilizam mais as tecnologias, mas também os adultos, os idosos, né? As famílias, a igreja, a escola. Então que a tecnologia seja um grande aliado, né? Para que a gente divulgue cada vez mais os valores humanos e que a gente divulgue e evangelize sempre mais, né? Quero agradecer, João, pela tua presença, né? Uma aula, né? Não é à toa que tu é mestre em educação, né? Eu acho que assim que a gente precisa de mais pessoas assim, vou desse modo. O João também, né? Ele faz parte aqui do projeto da escola.
E também futuramente vai estar, se Deus quiser, preparando um curso. Isso, Quando os decretos estiverem liberados, sempre lembrando disso, né? Isso. Acho que essas temáticas que a gente abordou hoje, né, é um tempo curto para a gente acenar alguns pontos, algumas coisas importantes, e com certeza isso pode, né, se desmembrar aí em outros assuntos, em planejamento maior, né, para um curso futuro. Então a gente está aí para crescer juntos. Isso mesmo. Isso aí. Mais uma vez, obrigado. Deus te abençoe. Agradeço, tá? Ricardo, obrigado, né, e que o canal ajude aí muita gente, né, a formar-se enquanto um ser humano melhor, um cidadão melhor e um cristão melhor também, né? Não só o canal, a escola, mas que isso, né, ajude a cada um de nós e a todos aqueles que acompanham e fazem parte do projeto também. Então, muito obrigado. A comunidade católica, se Deus quiser, né? Certeza. Tá bom. Até a próxima, né? Tchau. Valeu, um abraço, até mais.